João capítulo 12 diz: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Aí diz assim: fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que, oh glória, estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes os pés com os seus cabelos, encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Levante a mão para o céu, por favor, e com muita inspiração diga assim: o melhor lugar de estar, o melhor lugar de estar é aos pés de Jesus. É aos pés de Jesus. Podemos assentar, meus amados irmãos, meus queridos, meus irmãos amados. O texto em que lemos tem um contexto, pois aprendi no decorrer do tempo que o texto sem um contexto abre uma ruptura para a heresia. Aprendemos que a Bíblia explica, ela é fiel na sua interpretação. Aprendemos também que por trás do texto lido há um pano de fundo introdutório, às vezes literal, às vezes profético, para que entendamos a palavra de Deus com mais clareza, com mais completude. Perceba dentro do texto que está em João capítulo de número 12, e o texto vai falar sobre essa família que tinha uma comunhão, que desfrutava de uma comunhão muito estreita com Cristo. Essa família era uma família amada por demais pelo Cristo dessa amada igreja. Por muitas vezes Cristo se dirigia a Betânia, a casa desses 3 irmãos, a saber Lázaro, a saber Marta, a saber Maria, e ali o Cristo era muito bem recepcionado, era muito bem tratado, era um ambiente que fazia bem para o nosso Cristo. Ele ficava à vontade dentro daquele ambiente. Perceba, meus amados e queridos irmãos, que dentre esses 3 irmãos eu quero destacar uma atitude solene, uma atitude que é uma atitude que nos dá um exemplo muito grande, que é a de Maria. Perceba que dentro do Novo Testamento existe algumas Marias. Entenda a minha forma de pregar. Eu prego usando a própria Bíblia, a gente vem costurando começo, meio e fim da mensagem, cabeça, tronco, membro da mensagem. Existe dentro do Novo Testamento algumas Marias, que essas Marias, elas têm exemplo para destacar para a igreja, exemplos a ser seguido pela igreja. A primeira Maria que eu quero destacar é exatamente a Maria, a mãe de Jesus Cristo. Quando o texto diz
em Mateus capítulo 1 e versículo 18, que Maria, ela vai ser aquela que vai gerar, pelo poder do Espírito Santo, o Salvador do mundo. Ela vai gerar no seu, aleluia, dentro de si, aquele que vai arrancar o pecado deste mundo. Perceba que dentro desta temática eu posso dizer que Maria é aquela que gera. Maria é aquela que, quando ela é cheia do Espírito Santo, ela passa a dar fruto para a glória de Deus Pai. Quando eu lia esse texto e estudava para aplicar a minha vida e a vida da igreja, Deus falou ao meu coração e disse: aqui está a primeira verdade a se aplicar na sua vida e na vida da igreja. Qual verdade? Deus nos chamou para gerar, para dar fruto na face da terra. Aqui eu quero abrir um parêntese e vos dizer que quando a gente fala de fruto, a gente não está falando de obra, não está falando de pregar o evangelho, a gente não está falando de fazer alguma coisa em prol da obra de Deus. Perceba que a palavra, dentro das verdades sagradas, no que diz respeito a fruto, dentro do que nós vamos citar de Bíblia, não está no plural, não é frutos, mas é fruto. E quando fala de fruto, fala de testemunho interpessoal, fala de um crente transformado, fala de um crente que dá testemunho na família e na sociedade, de um crente que tem comportamento. Alguém aponta o dedo e diz assim: aquele ali, aquela ali é uma verdadeira serva de Deus. Perceba, a Bíblia diz, eu gosto, olha o que a Bíblia diz em Mateus 7:19: toda árvore que não produz, no singular, bom fruto é cortada e lançada no fogo. Em João capítulo 15, versos 8, está escrito: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Perceba que o contexto disso aqui é o versos 9, e lá está escrito assim: que vos amei uns aos outros. Logo, aqui ele está falando do maior fruto que o crente pode ter, que é o fruto da amabilidade, de ter a capacidade de amar ao seu próximo como a ti mesmo. Em Gálatas 5:22 está escrito: mas o fruto, no singular, não é os frutos, é o fruto do Espírito, é amor, é gozo, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fé, é mansidão, é temperança, é domínio próprio. Foi Cristo quem disse, não foi eu. Em João capítulo 15 e versículo de número 16, olha o que está escrito para nós nesta noite: e não foste vós que me escolheste, foi eu que vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vade deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Aqui eu tenho uma resposta de Deus para a tua vida. O crente que ele tem testemunho, quando ele bota o joelho no chão, é resposta certa de oração.
porque se destaca dentro das páginas do Novo Testamento, é a chamada Maria Madalena, ou por que não dizer, olha aqui para a minha mão esquerda, Maria de Magdala. Por que de Magdala? Era o local onde ela morava, era uma cidade portuária. Se você estudar a história, você vai entender que, aleluia, Magdala era onde estava sendo envolvido o maior número de prostituição daquela época. Logo, a Igreja Católica liga o local onde Maria Madalena morava com a sua moral, dizendo que Maria Madalena era prostituta. Porém, entretanto, leia toda a Bíblia e você vai ver que não existe uma passagem na Bíblia que afirma que Maria Madalena era prostituta. Isto é falácia. Eu prefiro ficar com o que a Bíblia diz. O que a Bíblia fala sobre Maria Madalena está em Lucas capítulo 8 e versículo 2 e João capítulo 20 versos 15. O que, pastor? Primeiro, que ela passou a ser alguém que andava lado a lado com Jesus, alguém que ajudava a Jesus no que diz respeito à manutenção financeira do seu ministério. E outra, que ela foi liberta de 7 demônios. No dia que ela teve encontro com Deus, o diabo teve que cair por terra e ela foi liberta. A segunda coisa que a Bíblia fala de Maria Madalena é que quando Cristo ressuscitou, vou repetir para ver se essa igreja da glória, quando Cristo ressuscitou, glória a Deus, vou repetir para ver se você entende o que eu quero falar. Quando Cristo ressuscitou, glória a Deus, ele não apareceu para Pedro primeiro, ele não apareceu para João primeiro. A primeira pessoa que teve o privilégio de ter a revelação do Cristo ressuscitado foi Maria Madalena. Olha aqui para mim, pastor, o que tem a ver uma mulher liberta, uma mulher que teve uma experiência profunda? Tem tudo a ver. Tem a ver, pastor? Tem. Você vai suportar o que eu vou falar? Então eu vou falar. Primeiro, só uma igreja verdadeiramente liberta, só uma igreja que não está escrava do diabo, só uma igreja que não está debaixo da escravidão de Satanás, só uma igreja que teve uma experiência de libertação verdadeira é que vai ter uma experiência profunda com o Espírito Santo. Meus irmãos, a gente está vivendo dias, infelizmente, de crentes que estão embaraçados com a vida do pecado, crentes que estão embaraçados com uma vida errada, até estão na igreja, mas vivem uma vida dupla, uma vida com o pé na igreja, outra vida com o pé no mundo. É por isso que você percebe a ausência de crentes que têm uma experiência mais profunda com o Espírito Santo. É por isso que a gente não sente mais aquela leveza, aquela nuvem de glória sobre a igreja. Aqui eu quero vos falar que Deus está nesta geração levantando ainda pregadores que tenham coragem de falar a verdade, e eu não vou esconder a verdade. Nós vivemos uma geração que está com água na canela, vivemos uma geração superficial, vivemos uma geração que, ao invés de estar lá no Santo dos Santos, ainda está lá num átrio. Vivemos uma geração que não adora a Deus só de boca para fora, mas não adora a Deus em espírito e em verdade. Nesta noite a proposta é Oséias 6:3: sigamos
e prossigamos a conhecer ao Senhor. Não é tempo de ter água na canela, é hora de mergulhar nas águas profundas do Espírito Santo. Quem está entendendo, levante a mão para o céu e dá glória. A terceira. Número 25, olha o que diz: e junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã da sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Olha aqui para mim, perceba que todos os discípulos, inclusive João, viram Cristo multiplicar pão e peixe. Vou falar bem devagar para você me dar atenção. Todos esses aqui, eles viram quando Cristo abriu o olho do cego, quando Cristo abriu o ouvido do surdo, quando Cristo abriu a boca do mudo, quando Cristo levantou o paralítico, quando Cristo ressuscitou os mortos, quando limpou os leprosos. Esses viram quando Cristo consertou a mulher encurvada, estancou o sangue da mulher do fluxo de sangue. Só que olha aqui, o que me chama a atenção é que essa Maria, mulher de Clopas, ela viu isso tudo, ela desfrutou da hora boa, dos momentos bons, mas na hora da cruz, Maria disse assim: eu não largo dos pés da cruz, eu permaneço aos pés da cruz. Aí Cristo falou ao meu coração, porque olha aqui, abriu a revelação aqui agora. Não existe evangelho sem cruz, não existe evangelho sem cruz. O evangelho que se prega aí é o evangelho coach, da cócega, da massagem de ego, o evangelho falido da prosperidade, que mais gera barganhador do que adorador de verdade. Deixa eu falar aqui, para você abrir a boca e dar glória. Foi Cristo, não eu, quem disse em Mateus 10:38, glória a Deus, aquele que não tomar a sua cruz e vir após mim, não é digno de mim. Foi Cristo quem disse em Mateus 16:24, todo aquele, pois, que quiser vir após mim, primeiro, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Deixa eu dizer, é hora da igreja descer outra vez aos pés do Calvário. Quem concorda, levanta a quarta Maria, e eu começo a entrar na introdução e começo a aplicar para a igreja. Está em João capítulo 12. Olha o que o texto diz. O texto diz no versos 3: então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro de muito preço, ungiu aos pés de Jesus. Deixa eu abrir um parênteses aqui para você entender. O que eu acho interessante de Maria, pastor, é que Maria de Betânia, ela tinha uma particularidade com os pés de Jesus. Vou repetir: Maria de Betânia, ela tinha uma particularidade com os pés de Jesus. Vou repetir para ver se você dá glória. A Maria de Betânia, ela tinha prazer em estar aos pés de Jesus. Sabe por quê? Porque existem pessoas querendo as mãos de Jesus para receber a cura com o toque das suas gloriosas mãos. Outros querem o rosto porque apenas querem ver a beleza do meio nazareno. Outros querem as orelhas de Cristo para rogar nas suas orações. Outros querem os olhos para que o Messias veja os seus problemas e os ajude. Mas só quem tem coragem de descer tem prazer nos pés do Salvador. O que eu acho interessante, senhoras e senhores,
é que o texto vai nos dizer, glória a Deus, em Lucas, capítulo de número 10, e versículo 39, um belo dia, Cristo está em Betânia, na casa desta família amada. O texto diz que quando Jesus chega, Maria então vai para os pés de Jesus aprender a sua palavra. Não deixa de ser uma serva fiel pela situação em que estava, ansiosa. Eu tenho que limpar, eu tenho que cozinhar. Ela também estava querendo fazer algo para agradar o mestre. Irmãos, isso aqui é bonito, só que Jesus vai dizer assim, quando ela vem reclamar, o Senhor não percebe que Maria está aí aos teus pés, eu estou aqui fazendo as coisas, e ela nem dá a mínima. Jesus educadamente disse, Marta, eu entendo, Marta, que você está fazendo tudo isso aqui para me agradar, e é válido, Marta, mas olha aqui, Maria escolheu a melhor parte, e dela não será tirada. Glória! O que é a melhor parte? A melhor parte é estar na comunhão com Ele, é estar aos pés dele. Vou falar, tem muita gente que prega, mas não está nos pés, pastoreia, mas não está nos pés, lidera, mas não está nos pés, fala que é crente, mas não está nos pés. Sabe por quê? Porque olha aqui, a comunhão é maior do que o serviço. Tem muita gente que trabalha para Ele, mas não tem comunhão com Ele. O que eu acho interessante é que observe, o que eu acho bonito é que quem está sempre aos pés de Jesus nunca vai ficar na mão. Oh, glória! Olha para quem está ao teu lado e diga assim, quem está aos pés de Jesus nunca vai ficar na mão. Diga, na hora difícil Ele vai te ajudar. Glória! Uma bacana, chora, bacana, lai. Por isso eu quero vos dizer, e já quero terminar para voltar aqui de novo. Glória a Deus. O que eu quero dizer é que o dia mau, baseado em Efésios 6 e versículo 12 a seguir, versículo 13, melhor dizendo, chegou. O dia mau chegou. Lázaro morreu. E eu vi um maluco esses dias na internet dizendo assim, só que qual foi a doença de Lázaro? Foi a ausência de Jesus. Coisa nenhuma, isso é maluquice. A doença de Lázaro foi a ausência de Jesus. Nada a ver, porque a gente tem Jesus, um dia todo mundo morre. Não tem nada a ver, tem nada a ver. Aconteceu aquilo ali, foi para a glória de Deus. Isso sim, foi para a glória de Deus. Olha aqui, o que eu acho interessante é que Jesus não chega no primeiro, não chega no segundo dia, não chega no terceiro, ele chega no quarto dia, num dia em que o camarada já estava enterrado, o camarada já estava sepultado, a pedra já estava lacrada, já cheirava até mal. Ai, Jesus chega, Marta diz, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Irmão, perceba aqui, olhe, preste atenção aqui. Isso aqui é um segredo muito grande. Perceba que Marta, hora nenhuma, vai para os pés. Olha aqui, vou repetir. Marta, hora nenhuma, vai para os pés. Agora veja, no versos 32 do capítulo 11 de João, o texto diz que a primeira coisa que Maria vai fazer quando ela vê Jesus é ir para os pés do Salvador. Glória! Quando ela vai para os pés, ela mexe com
o coração do Salvador. Versos 35, menor versículo da Bíblia. Jesus chorou, porque como um homem ele chorou, como um homem ele teve fome, como um homem ele teve cansaço, como um homem, oh glória, ele sofreu. Só que olha aqui, o meu Cristo ele é 100% homem, mas ele é 100% Deus. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade. Como um homem ele chorou, mas como Deus, no capítulo 11, versículo 43, ele disse: tirai a pedra e bradou: Lázaro, saia para fora. A morte veio por terra e Lázaro ressuscitou. E pode dar glória. Eu vou esperar você adorar. Eu vou esperar você glorificar. Glória. Preste atenção, segura mais um pouco aqui agora. Perceba que agora o coração de Marta e de Maria se enche de gratidão. Oh glória! Elas não vão fazer como os 9 leprosos que foram purificados e não voltou para agradecer. Não, elas não vão fazer como Israel, segundo Jeremias 2:13, que abandonaram o Senhor depois de Deus ter os tirado do Egito e colocado na terra da promessa. Não, elas não foram ingratas como Judas foi, como Demas foi, que abandonou a Paulo amando o presente século, voltou para a Tessalônica. Não, o coração de Marta e de Maria e de Lázaro está cheio de gratidão. Parece que eu vejo elas cantando e dizendo que está no Salmo: oh, se não fosse o Senhor, ora diga Israel, se não fosse o Senhor. E aqui eu abro um parêntese: se não fosse Deus na sua vida, se não fosse Deus na tua família, se não fosse o livramento de Deus na tua história, aquele dia teu carro teria, irmão, batido naquele caminhão. Naquele dia, aquela rodada que deu no teu carro, você bateria de frente com a carreta. Ai, aquele tiro que te deram, você lembra? Aí a mão de Deus veio e desviou a bala e te deu livramento. Ai, se não fosse Deus na tua vida, você estava na prostituição. Se não fosse Deus na tua vida, eu quero dizer uma coisa: tem gente que nem estaria aqui, já teria descido a sepultura há muito tempo. Você já teria descido a sepultura. Oh glória! Aí Marta e Maria diz assim: a gente tem que preparar o culto de ação de graça, a gente tem que preparar alguma coisa para Jesus. Ele merece, ele merece, ele merece, porque só ele, para ter feito o que ele fez, ninguém poderia fazer. Herodes não poderia fazer, o imperador não poderia fazer, os discípulos não poderiam fazer, só ele. Glória! O que eu acho interessante é que enquanto eles estão na mesa, eu digo eles, Lázaro, Marta e Maria, Maria se levanta e ela diz: eu preciso encontrar aqui alguma coisa. E ela olha para uma coisa e diz: não, isso aqui não está à altura para ele. O que ele fez, ele merece o meu melhor. Eu preciso oferecer algo à altura. Eu preciso oferecer algo com muita gratidão. E ela vai no que ela tem mais de valor. Ela pega um unguento, irmãos, de 300 denários, que era trabalho de um ano de um trabalhador naquela época. Ela pega o melhor que ela tem, porque ela sabe que para Deus não é pela metade, para Deus não é o pior. Eu vou entrar, eu vou falar. Eu vou falar, irmão, vou falar. Para Deus não é o pior, é o melhor. Então ela vai, e quando ela vai para oferecer, Judas, ladrão de adoração, vou mandar um título para ele: ladrão de adoração, diz: isso é um desperdício. Para que isso tudo? Vendia e dava aos pobres. Só que não era cuidado dos pobres, não,
é porque ele era ladrão mesmo. Ele pegava oferta que ofertava para o ministério de Cristo, roubava e colocava no bolso. Por isso que ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata, porque já estava no caráter de Judas, era filho do diabo mesmo, estava na igreja, mas tinha um caráter que não tinha sido transformado verdadeiramente por Deus. Glória a Deus. O que eu acho interessante de Maria, e guarde isso aqui, é que a mesma Maria que vai para os pés de Jesus para aprender a palavra, a mesma Maria que vai para os pés de Jesus para pedir um milagre, é a mesma que vai voltar depois que o milagre acontece para dizer muito obrigado, Jesus. Eu vou falar, levante a mão para o céu aqui. Agora eu vou falar. Tem gente que é ingrato, irmão. Tem gente que é murmurador. Tem gente que é reclamão. Você não tinha uma bicicleta, rapaz. Você não tinha nada. Você não era nada. Cachorro lambia tua boca. Ninguém dava um conto de réis pela tua história. Aí Jesus te perdoou. Jesus te lavou com teu sangue. Agora você fica aqui tão metido a besta. Não é pra volta pra dar glória. Não é pra volta pra dar aleluia. Não é pra volta pra dar glória a Deus. Eu vou descer. Eu vou levar a raiva. A cantaraiva. Pastor, duas coisas que aconteceram esses últimos dias. Já estou beirando por 50 anos, irmão. Daqui mais uns 5, 6 anos para frente, eu estou fazendo 50 anos de idade. Comecei a pregar, eu tinha em torno de 22 a 23 anos de idade. Olha aqui para mim, esses dias eu pregando, eu sempre preguei da forma que eu estou pregando agora. O pastor sabe disso. Um cara me parou lá, um diácono, um presbítero, melhor dizendo, me parou na porta e disse: pastor, eu lhe admiro. Você prega na mesma eloquência, você prega na mesma inspiração que antes. Eu disse: é, meu filho, como se eu tivesse começado hoje. Eu prego da mesma forma. Outro pastor presidente lá pro lado de Deus me viu pregar todo encharcado como eu estou aqui agora e disse: rapaz, você ainda soa desse jeito. Ele quis dizer assim: você ainda perde tempo suando dessa forma, você ainda consegue pregar nessa mesma inspiração. Eu disse: é, pastor, porque para Deus é o melhor. Aí eu me remeti há uns anos atrás, quando eu era cantor de baile funk. Não dei risada não, viu? Mas eu era cantor de baile funk, e baile funk pesado, de corredor, lado A, lado B, Cidinho e Doca, William e Duda, MC Massinho, Mr. Catra, MC Mascote. E se eu for falar de MC aqui, eu vou longe. Aquele MC do MC de 1994, Furacão 2000, é Brasil 1, é Brasil 2, é Brasil 3. Eu era empolgado nesse negócio. Eu tinha um grupo chamado Recruta do Funk. Eu cantei com Mr. Catra, eu cantei com Mascote lá no Pai do Rio Branco, lá no Espírito Santo. E também, irmão, eu fiz participação com o Bonde do Tigrão. Sabe como é que eu cantava? Eu vou passar cerol na mão, agora eu passo é fogo no corpo. Tem uns camaradas que quando era do mundo, nessa época de forró, ralavam bucha a madrugada toda, queimava a fogueira para São João até de manhã, comendo milho e bebendo licor. Agora na igreja fica de boca travada, boca calada. Se eu der o melhor para os diabos, para Deus é o melhor também. Tá pegando.